Bom dia, irmãos. Eu sou a Renata Blagitz, esposa do Daí, e eu sou responsável pela devocional infantil desta semana, do tema das parábolas de Jesus. Saudade de vocês. Bom dia a todos. Bom dia com alegria. Vamos começar nossa aula. Vamos orar? Bondoso Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Agradecemos a dádiva, Senhor, de termos o domingo, o nosso dia realmente do Senhor. Bondoso Deus, esteja conosco agora, com a nossa história, que ela entre em nossos corações, que ela grave em nossas cabeças e que nós apliquemos todos os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que Cristo é o nosso único Salvador e em nome dele nós pedimos perdão dos nossos pecados. Amém. Jesus ensinava aos homens que o seguiam, tanto os apóstolos como as outras pessoas, aquelas multidões. Ele falava, explicava as coisas e contava histórias. E sempre o dinheiro e as riquezas eram um assunto que Jesus tratava. Porque os homens até hoje não sabem onde está a riqueza de Deus. Os homens querem que a riqueza, eles querem ter a riqueza do mundo, mas eles não entendem que para Deus a riqueza está no coração. Até hoje eles não entendem isso. Uma das formas que Jesus tinha para ensinar eram as parábolas. As parábolas são histórias que tinham mensagens disfarçadas, que não era todo mundo que entendia. Por isso, uma fala comum de Jesus era: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque quem entendia a parábola era só quem Jesus tinha escolhido. A história que nós vamos contar hoje foi uma parábola contada por Jesus e está descrita lá na Bíblia. Corre pegar a Bíblia quem esqueceu, em Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Na minha Bíblia, como tema dessa parábola, nós temos escrito assim: a parábola do administrador infiel. Tem outras Bíblias que falam que ele era um mordomo e que em vez de infiel, ele era desonesto. E outras ainda falam que ele era astuto, ou seja, que ele era muito esperto. Será que Jesus elogiou alguém desonesto, esperto? Vamos ver o que diz essa história inteira? Essa história conta a vida de um homem que cuidava das coisas do seu patrão, que era muito, muito, muito rico. Então esse seu patrão não tinha noção da riqueza dele. E o homem podia fazer o que bem entendesse com o dinheiro do patrão. Se nós pensarmos que Deus é dono de tudo, será que a gente não é administrador das coisas de Deus aqui? Que Deus dá tudo pra gente para que a gente administre, para que a gente cuide. Então a gente pode fazer o que a gente quer com as nossas coisas? Não é bem assim. Ele cuidava da casa, das terras e do dinheiro do patrão. E um dia o patrão descobriu que ele estava gastando dinheiro à toa, que ele estava desperdiçando dinheiro e não estava cuidando das coisas direito. Chamou o funcionário e disse: você está demitido. Como, patrão? Como eu estou demitido? Eu não sei mais mexer na terra. Eu tenho vergonha de pedir esmola. Eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Mas ele teve uma grande ideia. Como ele resolveu essa situação difícil? Ele aproveitou os últimos momentos como funcionário e foi lá e deu uma última cartada para garantir o seu futuro. Ele chamou todos os devedores do patrão e deu um grande desconto em todas as dívidas. Com isso, todos os devedores do patrão ficaram felizes e ficaram devendo um favor para ele, porque ele ajudou todo mundo. Esse grande desconto garantiu o futuro dele por quê? Você acha que as pessoas deviam um pouquinho para o patrão dele? As pessoas que deviam para o patrão dele não eram pobres. Não eram tão ricas quanto o patrão, mas também não eram pobres. E podiam acolher quando ele não tivesse mais nada.
Então ele garantiu o seu futuro com essa última chamada dos devedores. Vocês acham que Jesus quis dar esse exemplo porque ele estava concordando com a desonestidade? Não. Ele falou que se alguém desonesto, infiel, pegou dinheiro e ajudou outras pessoas, porque nós que temos Cristo no coração não podemos pegar as nossas riquezas ou a dificuldade ou qualquer coisa que tenhamos nas mãos e ajudar o próximo. E com isso, até mesmo o patrão achou que ele foi muito esperto, muito astuto. Como assim? O patrão não ficou magoado porque ele perdeu dinheiro? Quando a gente fala de parábola, a gente conta a história como era na época de Jesus. E lá nós tínhamos o costume da época. Os judeus não podiam cobrar juros. Então ele não podia emprestar 10 hoje e amanhã cobrar 12, porque demorou de hoje para amanhã. Então o que eles faziam? Você emprestava 10, mas a sua dívida era de 20. Então sempre as pessoas estavam devendo mais do que tinham emprestado. Esse desconto não lesou o patrão. Ele usou da última coisa que ele tinha nas mãos para fazer o bem para as pessoas. Com esse bem, ele garantiu o sustento dele até o fim da vida dele. Jesus falou que ele foi muito mais esperto que nós que acreditamos em Deus e que conhecemos Jesus. Por quê? Porque nós temos que pegar, é nossa obrigação, pegar as nossas coisas, boas ou ruins, que estejam nas nossas mãos e conseguir transformar em coisas boas para as outras pessoas. Isso vai contar, isso vai deixar Deus muito feliz. Então, como ele fez com as coisas do mundo, nós devemos fazer com as coisas de Deus. Aqui, na verdade, nós somos mordomos de Deus. Nós administramos as nossas coisas, nós administramos as coisas para os outros e tudo que nós administramos, nós temos que administrar da mesma maneira que nós faríamos com as coisas de Deus, que nós fazemos com as coisas de Deus. Porque Deus pede para que a gente dê o testemunho da presença dele nas nossas vidas. Nós temos que ser honestos e dignos de confiança. Jesus fala muito sobre riqueza em todas as parábolas, em muitos ensinamentos dele, porque ele quer saber, na verdade, onde está o nosso coração. Se o nosso coração estiver com Cristo, estiver em Deus, nós obedeceremos os mandamentos básicos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Então, fazer o bem para as outras pessoas com o que a gente tem nas mãos é um dos ensinamentos dessa parábola. Encerrando então essa história, algumas lições que a gente pode tirar daqui é que a nossa riqueza como cristão não está nas riquezas, no ouro e no dinheiro da terra. Nós temos que entender, a segunda coisa, que nós cuidamos das coisas de Deus. Nós cuidamos das nossas coisas, cuidamos das coisas dos outros e tudo deve ser feito honesto, digno, de acordo com o que nós fazemos com o que é de Deus. E o terceiro ensinamento é que a gente tem que pegar tudo que a gente tem na mão e usar para o bem do próximo, para o bem das outras pessoas. Esses são alguns desses dos ensinamentos que estão nessa parábola. Podemos encerrar nossa aula? Vamos orar? Bondoso Deus, torna o nosso coração digno da tua riqueza, Pai. Somos gratos pela nossa salvação. Sabemos que o bem que fazemos não é para salvação, e sim por gratidão. Porque o que o Senhor nos deu, nós nunca conseguiremos pagar, ó Pai. Façamos mordomos, corretos, fiéis e honestos da sua riqueza, Pai. Em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Mais um domingo, uma escola dominical, e eu espero que ela seja abençoadora para todos vocês. Estamos estudando as parábolas de Jesus, baseados no livro de John MacArthur,
com o mesmo tema, as parábolas de Jesus, e hoje nós vamos estudar uma parábola que nós podemos dizer que é bastante difícil e que talvez ela nos será esclarecida totalmente quando nós chegarmos ao céu. Mas aqui mesmo nós podemos tirar lições importantíssimas que o nosso mestre quis nos ensinar. Hoje nós estamos diante, então, dessa parábola em Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 8. Administrador infiel, administrador desonesto. É assim que nós vamos olhar para esta parábola. E é muito interessante nós notarmos desde o início que dinheiro é um tema comum nas parábolas de Jesus. Quase um terço ou mais ou menos das 40 parábolas que Jesus ou mais escreveu e nos deixou aqui registrado nas Escrituras, elas falam sobre essa temática, riqueza, tesouros, dinheiro, terrenos, coisas terrenas. E quando Jesus quis trazer uma lição sobre isso, ele era especialista em trazer essas lições que tocavam em nossos corações. Quando ele falava de dinheiro, a lição justamente ou praticamente era a oposta. E não é diferente aqui quando nós nos encontramos estudando esta parábola. E nós vemos na palavra do Senhor, que é esplêndida para todos nós e que toca os nossos corações, uma lição importantíssima para nós. Que o foco de tudo que nós temos aqui é nos prepararmos, não para acumular coisas aqui, mas no céu, ou quando chegarmos na glória. Mas mesmo assim, nós precisamos olhar agora para a palavra de Deus e verificar o que esta palavra de Deus vai aplicar aos nossos corações hoje. E eu convido você a orar comigo nesta manhã. E agradeço desde já a oportunidade de poder meditar junto com vocês, aprender junto com vocês, estar mais um período aí com vocês, a ver o que o Evangelho da Graça tem a nos ensinar e a aplicar aos nossos corações nessa manhã. Vamos orar, queridos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, e toda manhã o Seu amor, sendo derramado em graça e misericórdia, tem se renovado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra e esta parábola nos ensina grandes coisas. E eu peço ao Senhor que o Senhor abra agora nessa escola dominical a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor transforme o nosso viver conforme nós formos aprendendo da Sua palavra e assim o Teu Santo Espírito a aplique em nossos corações. Nos abençoa, Senhor, como Teu povo nessa manhã. Obrigado pela liberdade, obrigado pela possibilidade de, mesmo distantes, podermos aprender da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no lar de cada um que crê e bendiz o Seu bendito nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Eu vou utilizar, na verdade, aqui o livro de John MacArthur. Boa parte eu vou falar na íntegra. Eu vou citar algumas coisas de John Riley também, que é um excelente comentarista. Vou citar outras também aqui do livro As Parábolas de Lucas, de Kent Bailey, e principalmente algum aporte histórico, alguma aplicação histórica. Mas a base de todo o nosso estudo nesta manhã é justamente John MacArthur. Nesse escrito, nós estamos seguindo e estamos quase para encerrar as parábolas de Jesus. E eu convido você agora a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 8. Vamos ler, eu vou ler conforme a versão que está aqui neste livro. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: "Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador." O administrador disse a si mesmo: "Meu senhor está me despedindo? Que farei?"
Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se, depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Que coisa estranha pela qual alguém é elogiado, não é verdade, gente? Elogiado aqui por sua desonestidade. Essa é uma das histórias mais surpreendentes e enigmáticas que nós podemos encontrar das parábolas de Jesus. As histórias que Nosso Senhor costumava contar, muitas vezes, elas continham viradas profundas, viradas chocantes, mas nenhuma nos surpreende mais do que esta. Esta é a realidade que está diante de nós. Como é possível extrair qualquer princípio espiritual positivo dos atos nada éticos de um administrador injusto? Pode existir algum ensinamento bom baseado em um exemplo evidentemente ruim? Mas Jesus, eu falo isso com muita clareza e com muita certeza, ele não cometeu nenhum erro aqui. Jesus era hábil em ilustrar mensagem por meio de parábolas. E aqui eu quero trazer você um comentário já de início do nosso querido Riley, antigo comentarista bíblico, que fala assim: com razão podemos esperar que um livro com inspiração bíblica contenha coisas difíceis de entender. A deficiência não está nas Escrituras, e sim na nossa frágil capacidade de entender. Se não aprendermos qualquer outra lição dessa passagem, nós precisamos aprender, pelo menos, humildade. Olha que coisa legal, que eu e você aprendamos a ter humildade diante da palavra do Senhor. Primeiramente, nós temos que ter cuidado para não extrair desses versículos o que eles não pretendem ensinar. O Senhor Jesus nunca tensionou sancionar a desonestidade e procedimentos injustos nos relacionamentos humanos. Não. Esse administrador, ele defraudou o seu senhor, transgrediu o 8º mandamento. Depois você vai lá em Êxodo, que você pode vê-lo com mais exatidão. Seu patrão, ele ficou apenas impressionado com a sua esperteza quando ouviu o que ele havia feito. Mas quando nós estamos, acima de tudo, aqui, diante da palavra de Deus, não existe aqui nenhuma palavra que diga que Cristo elogiou a injustiça, a desonestidade ou qualquer outra coisa do administrador infiel. E nós vemos aqui que o personagem principal da parábola é um homem que Jesus descreve, então, como o administrador desonesto. Não há qualquer dúvida sobre esse homem de caráter depravado, de caráter pecaminoso. Os atos do administrador, eles logo de início, eles revelam que esse homem era mau, que esse homem era totalmente desprovido de princípios, que era insolente em suas maldades. É isso que fala sobre esse administrador. Quando você vê o verso 8, você pode perceber claramente, aqui eu vou ler na minha outra versão, né? Ele elogiou o Senhor administrador porque houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis. Ele era um filho do mundo. Essa é a realidade aqui.
O administrador, ele chegou no momento que ele soube que agora era impossível de encobrir seus atos errados, encobrir sua má administração, e que ela seria totalmente documentada e ele cairia em desgraça, ele cairia em descrédito. Como ele mesmo reconheceu, algo muito interessante e muito atual para muitas pessoas também, ele não se daria bem com o trabalho duro, ele era orgulhoso demais para mendigar, ele não ia fazer umas coisas dessas, então ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu enganar o seu chefe mais rico. Ele manipulou os livros em prol das pessoas que deviam dinheiro a seu mestre. Ele perdoou dívidas grandes, efetivamente roubando do seu mestre para conquistar amizades, para comprar favores, garantindo assim que o mestre, quando o mestre o demitisse, que isso ocorreria, ele seria recebido pelas pessoas que agora deviam a ele. Queridos, em uma época como nossa, agora saindo um pouco do livro, isso aqui é uma boa lava-jato. É uma jogatina de poder. Talvez esse cara, dessa maneira, ele tinha jogado para muito mais além, cobrado muito mais além aquilo, e ele só tenha voltado para o que era real. Vocês estão entendendo quem era essa pessoa aqui? E não há como interpretar o comportamento desse homem a não ser de uma forma inescrupulosa. E é justamente isso que nós estamos diante de nós. Não há fatos mais fortes do que esse. Não há fatos. E nós precisamos também entender aqui que Jesus, anteriormente, ele estava falando uma parábola, explicando, na verdade, 3 parábolas. E logo em seguida ele já entra nessa. Então o público principal, apesar de todo aquele público, agora era que os discípulos antenassem para o que ele estava falando. Então Jesus, ele vai falar aos discípulos. Diz Jesus também aos discípulos. Ele conta tudo aquilo lá, ele está diante de um público de fariseus, de pecadores, de publicanos, e agora o público principal. Portanto, ele segue o mesmo gênero aqui da parábola do filho pródigo, que é uma mensagem evangelística, dirigida e chamando os fariseus e os escribas ao arrependimento, para a fé ao evangelho, para ter a alegria verdadeira em um único lugar que poderia proporcionar a alegria verdadeira, que era o Senhor Jesus. E nesta parábola que segue imediatamente a parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, ela se dirige a pessoas que já se comprometeram ao Evangelho de Jesus. Homens e mulheres que amam a justiça, que abandonaram o mal e que agora vivem as suas vidas com a preocupação em glorificar a Cristo. Isso é uma mensagem, então, de discipulado. Esta parábola que nós temos diante de nós se dirige também a pessoas fiéis. Então, o homem rico, na parábola, ele é um magnata de riquezas impressionantes. Ele não é um pequeno comerciante aqui, ele é um grande arrendatário de terra. E ele é tão rico que nem se dá o trabalho de se envolver nesses atos comerciais, ele tem alguém que administra tudo isso para ele. É esse o contexto aqui desta parábola. E é igualmente claro que o próprio administrador, ele não era um cara leigo, ele era, podemos dizer assim, ele era um executivo hábil. Alguém com habilidade comercial em fazer todas essas trocas, em fazer todas essas coisas que são comuns, nos dias de hoje, mas que não são corretas. Como ele mesmo diz, ele não estava acostumado ao trabalho manual. Sem dúvida alguma, ele deveria gozar de respeito da maioria das pessoas. Ele deveria ser uma pessoa com um bom relacionamento. Ele não teria sido colocado numa posição desse tipo se ele não tivesse confiança plena
e incondicional do homem rico descrito aqui na parábola. E os administradores eram muitas vezes pessoas assim de confiança, pessoas de afeto mútuo. Eles eram muitas vezes servos nascidos e criados até mesmo na casa de seu mestre. Esse era o administrador e esses eram os administradores daquela época. Era assim justamente que funcionava. E eu sigo aqui então a dizer que o homem rico deve ter ficado muito, mas muito decepcionado quando o administrador foi acusado de estar desperdiçando seus bens. A julgar pela reação do homem, a julgar pelos atos, pela demissão, né? E aquele que geralmente gosta de confiança da gente quando nos passa a perna, você sabe o que eu estou falando, é muito triste, não é, gente? É muito triste. Então, não havia como negar os fatos aqui. Realmente não havia como negar os fatos. Ele havia perdido essa oportunidade e não havia mais como negar esses fatos. Então eu quero agora mostrar para você que o homem rico, ele não demorou para reagir. Esse cara não foi demitido depois, ele reagiu imediatamente. Ele chamou o seu administrador e disse, como está escrito lá no verso 2, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Voltando aqui, pensando esse verso 2, nós vemos claramente que o administrador ele precisava apenas de um tempo para encerrar os seus negócios em aberto e deixar a empresa. Mas é evidente que não havia como encobrir a sua culpa. Assim quanto o administrador, e eu vou ler uma frase aqui de MacArthur, assim quanto o administrador estava se preparando para prestar contas pela última vez, ele tramou um esquema ousado para garantir que quando ele perdesse o emprego, ele teria para onde ir. Porque ele ia perder casa, que provavelmente o homem rico, seu senhor, deveria dar, o salário que ele receberia, todas essas coisas, além de ele ficar com uma mancha indelével em seu currículo. Você já pensou? A comprovação disso, né? Eu sei que no nosso Brasilzão muitas vezes as pessoas esquecem grandes coisas, principalmente numa época política que nós estamos chegando e com toda esta fase de corrupção do nosso Brasil, mas nós estamos falando de algo sério. E você sabe por que nós esquecemos muitas vezes? Porque geralmente, se nós formos favorecidos, nós nos importamos, independente do que a palavra de Deus fale. Isso é uma chamada para todos nós, para confiarmos mais na providência do Senhor. Só que algo de nota é que houve um monólogo aqui nesta parábola também. Os pensamentos, ele de repente, quando foi chamado pelo seu Senhor, ele pensa consigo: não tenho força para cavar, eu tenho vergonha de mendigar. Ele era um homem, como que nós dizemos? Colarinho, né? De colarinho branco. Cavar é trabalho duro. E ele acreditava que ele era bom demais para fazer esse tipo de trabalho. E certamente ele não queria mendigar. E é muito bom nós pensarmos nisso. De repente ele fala: o que eu vou fazer? O que eu faço agora? E aí é como se o verbo grego aqui, ele nos demonstra, o texto grego, é egnon. Literalmente, eu sei. Opa! Eu sei. Tem um significado de uma ideia brilhante que repentinamente lhe veio. E ele tem essa ideia. O administrador usa de toda a sua autoridade agora então para reduzir a sua dívida de modo que as outras pessoas lhes fariam grandes favores.
Eu espero que você não venda a graça. Eu espero que você não troque favores dentro da igreja, nem por amizade, nem por nada. Eu espero que o evangelho esteja acima de favores, até mesmo no meio eclesiástico. Eu espero isso. Eu espero isso de mim e espero isso de você. Porque isso é muito sério. Porque muitas vezes nós temos ideias brilhantes. Muitas vezes nós presenteamos e queremos ficar com um presente também amarrado a nós. Muitas vezes nós achamos que isso é graça, mas isso não é graça. E aqui está dizendo uma antigraça, é o que está ocorrendo aqui. Então nós precisamos prosseguir nesse estudo para vermos outras coisas mais sérias, que muitas vezes elas são corriqueiras no nosso dia a dia. Nós nos omitimos em grandes coisas, porque fica fácil não ter certos confrontos. É claro que isso vai além e vai para um outro ponto que nós precisamos realmente estudarmos, mas o seu esquema era da seguinte maneira. Naquela economia, que era uma economia agrícola, as dívidas costumavam a ser pagas na época da colheita. O azeite referido aqui era um alimento básico, e em qualquer cultura mediterrânea, o trigo também, evidentemente, era um produto essencial. Então, era algo que evidenciava ganhos financeiros ou poderia levar o arrendatário à falência. Por exemplo, se um tempo ruim de gafanhotos ou de outros problemas financeiros que acontecesse na época, como seca, como qualquer outra coisa, se ocorresse nisso, um credor podia até tirar vantagem se aceitasse uma redução de dívida em tempos difíceis, em vez de levar o devedor à falência. Isso não resultaria em pagamento em mais nada. Então o administrador, ele olha nesse prisma também, e ele chama individualmente a cada um para reduzir as dívidas entre 20% e a 50%. E quando eles precisassem pagar, eles teriam que pagar muito menos do que haviam acordado anteriormente. Isso era um favor enorme aos devedores. Assim, o administrador fez com que os devedores do mestre passassem a lhe dever um favor. E naquela sociedade, a reciprocidade era algo considerado essencial. Portanto, isso garantiu que quando ele perdesse o seu emprego como administrador, os seus devedores cuidariam dele. Percebem esse ponto aqui? Queridos, esse é um ponto muito interessante de nós notarmos na parábola desse administrador desonesto, porque justamente a única coisa que ele queria era o seu próprio bem. Quando nós pensamos, e como John MacArthur escreve, o homem ainda tinha autoridade legal para conceder descontos desse tipo. Mas moral e eticamente não. Esse esquema de desconto, ele com certeza correspondia a uma apropriação indevida dos bens do seu mestre. Isso prova, por A mais B, que ele se preocupava com uma única pessoa em todo o planeta, consigo mesmo. E se ele não conseguisse ganhar a vida honestamente, ele o faria de qualquer outro jeito. Afinal de contas, ele não tinha mais nada a perder. É isso que está diante de nós quando nós olhamos para uma parábola que nos leva a enxergar o próprio Jesus falando dentro de um contexto de negócios seculares, de como isso seria. E nós precisamos, então, notar essas coisas, notar as nuances que estão nesta parábola e observar. O mestre não tinha como puni-lo. Quais seriam os escrúpulos desse homem nessa situação? Não, vamos fazer um entre aspas aqui. Quando eu falo mestre, estou falando mestre do homem. Eu vou citar mais Jesus quando eu falar de Jesus, para que não haja nenhum tipo de confusão aqui no nosso estudo bíblico. Então o mestre aqui, o homem rico, não tinha como puni-lo. Esses descontos, eles eram enormes, esses descontos eram realmente custosos. O preço, para trazer uma informação bem técnica aqui agora,
o preço para tanto azeite seria em torno de 1.000 denários. 100 potes de azeite correspondiam mais ou menos em 3.300 litros de azeite. O preço para tanto azeite, então, era caríssimo. Um desconto de 50% correspondia ao salário de mais de 1 ano e meio de um funcionário comum daquela época. Vocês conseguem ter noção do tanto que esse homem se beneficiou com tudo isso? 100 tonéis de trigo eram 1.000 alqueires. Era necessário 100 acres de terra para produzir tanto trigo. Seu valor equivalia entre 8 e 10 anos de trabalho. Olha o absurdo. Entre 8 e 10 anos de trabalho de um fazendeiro típico daquela época. Isso significa que uma redução de 20% ao salário de 2 anos. Vocês entendem isso? Esses dois tipos de representantes eram apenas 2 exemplos entre muitos outros. O versículo 5, ele diz que o administrador chamou cada um dos devedores do seu senhor, concedendo descontos semelhantes a todos eles. 1 ou mais de descontos desse tipo representaria uma fortuna enorme e favores favores o bastante para garantir uma boa condição financeira por um longo período. Os devedores, é claro, assinaram um acordo. Você pode observar o verso 6, depressa, como o administrador diz no verso 6, devem ter acreditado que o administrador estava agindo em nome do mestre, mas ele acabara de roubar uma fortuna do homem rico. Nós podemos ver aqui também que acontece no verso 8 uma virada chocante nesta parábola. O administrador infiel, realmente ele representa uma pessoa cheia de esquemas. Mas por outro lado também o homem rico, o mestre desse administrador, não é aquele teor de pureza e tudo mais, ou como fala o John MacArthur aqui, integridade pura. Ele não é essa pessoa. E é importante perceber a diferença dessa parábola com outras parábolas que o nosso mestre, agora Jesus, traz para todos nós. Como, por exemplo, em Mateus 24, 45 e 51, ou do Senhor em Mateus 24, 14 e 30, o homem rico nessa história, diferente dessas outras duas, ele não é um tipo de Cristo, ele não é a figura de Cristo. Jesus apresenta essa história que nós estamos lendo aqui em Lucas, capítulo 16, de 1 a 8, justamente no contexto de negócios seculares, onde esses tipos de manobra pecaminosas, autoprotetoras ou maquiavélicas, não só é comum, mas muitas vezes ela é considerada parte do jogo. E você pode trazer isso para o nosso dia a dia e ver que isso é totalmente real também em nosso contexto de negócio, em nosso contexto de Brasil, nessa época que nós estamos vivendo. Até mesmo no mundo dos negócios de hoje, executivos ricos, eles expressam a sua admiração por certas táticas ousadas, mas que são desonestas de rivais e parceiros. Eles elogiam essas coisas, essas manobras, estas táticas. Essa é a natureza dos negócios. Mas esta é a natureza dos negócios em um mundo sem Deus. Essa é a natureza dos negócios de pessoas que não são discípulos de Cristo. Esta é a natureza dos negócios de pessoas que não atentam para a vontade do Deus vivo. E é aqui que nós precisamos nos perguntar: será que nós dividimos as coisas?
Nós temos uma esfera onde Deus coordena a nossa vida em momentos culticos, e depois nós temos uma outra esfera onde nós alinhamos as nossas vidas e os nossos negócios com Deus à parte de tudo isso. Essa é uma pergunta que nós sempre temos que fazer aos nossos corações. Observe também que a linguagem do texto é muito específica, porque o mestre, ele não admira a postura vilã em si do administrador. Porque lembre-se, o homem rico dessa parábola pretendia punir o administrador por esbanjar o seu dinheiro. Certamente ele não aprovava a falta de lealdade e não respeitava o seu caráter malvado. Ele não aplaude a falta de honra do administrador. O que ele elogiou foi aquela engenhosidade providencial. É o que está ali no verso 8. Há também uma palavra no grego traduzida como astutamente, é a palavra phronimos, que pode ser traduzida também como prudente ou de modo precavido. A palavra transmite a ideia de alguém que é cauteloso, de alguém que é sagaz, de alguém que é engenhoso em suas manobras. E o plano do administrador, apesar de ardiloso, era maliciosamente engenhoso. A engenhosidade do esquema provocou admiração no mestre. O administrador, ele se aproveita de uma vantagem breve e passageira. É o que muitas vezes nós fazemos. Nós pensamos que a nossa vida é aqui, é agora, então nós fazemos as coisas aproveitando uma coisa aqui, aproveitando uma outra ali, até mesmo pensando que isso ou aquilo não vai fazer tanta importância, porque afinal de contas, né, Deus me ama e Deus te ama, não é? Então ele releva todas as coisas que nós fazemos. Esse é o pensamento pós-moderno, de todas essas relatividades, de relativismos, de tudo isso que está dentro de nossas igrejas de uma maneira que é extremamente prejudicial a todos nós. Mas voltando aqui, o administrador se aproveitou então dessa vantagem breve. Conquistou a amizade, esbanjando aqui generosidade. Ele comprou a amizade não só do seu devedor, mas de todos. Assim ele se aproveitou ao máximo das opções que ele tinha naquele momento, pois agora ele podia recorrer à generosidade de todos que estavam à sua volta. O administrador aqui ele demonstrou uma visão maravilhosa, pois ele não estava pensando em cobrir ou desculpar suas transgressões. Ele estava apenas tentando garantir seu futuro. Mas qual futuro que ele estava tentando garantir? Mais uma vez eu pauso e pergunto para você: qual é o futuro que você tenta garantir? Ele queria garantir um futuro. E o seu futuro? Qual é o seu futuro que você tenta garantir? Então nós, partindo aqui já para o final da nossa escola dominical de hoje e entrando para alguns apontamentos em relação a esta parábola, nós percebemos que Jesus então abre o jogo. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato de si do que os filhos da luz. Os pecadores tentam ser mais diligentes, mais espertos em seu bem-estar, em sua vida temporal, do que aqueles que estão buscando acumular riquezas para a eternidade. Essa é toda a mensagem, como o próprio Jesus confirma sucintamente. Os filhos desse mundo são aqueles que não se interessam, são aqueles que não têm parte no reino de Deus. Não antecipam nada além dos anos que restam nesta vida terrestre, mas eles se preocupam mais
e são mais espertos quando se trata de garantir um futuro vantajoso, uma aposentadoria, do que os filhos da luz. Eles precisam se preparar para o futuro eterno. Porque, mesmo eles agindo inconscientemente ou não sabendo, isso aqui, para os filhos desse mundo, é a única coisa que resta. Não há mais nada. E a expressão filhos da luz, ela é uma expressão muito comum, utilizada no Novo Testamento, utilizada por Jesus, utilizada pelos apóstolos. Você pode ver que os discípulos verdadeiros de Cristo são pessoas remidas, são pessoas regeneradas, são pessoas que têm a sua cidadania. E essa cidadania está nos céus, conforme fala Filipenses 3:20. Aqui eu quero ler o versículo para vocês. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperam ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós, que outrora éramos trevas, agora pertencemos a Deus, somos filhos da luz, conforme Efésios 5:8. E assim nós seguimos, pensando então agora nas coisas que são do alto, progressivamente, cada vez mais, cada dia agradecendo mais, cada dia tendo mais essa certeza, cada dia mais o Espírito imprime em nossos corações que nós pertencemos a Cristo e que nós somos filhos da luz. E então, como fala lá em Colossenses 3:2, eu gosto demais desse texto, o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se nós fizermos um contraste, uma comparação com os filhos deste mundo, conforme fala esse texto, você pode ver ali que eles têm mais estratégias, mais reviravoltas, mais esquematizações. Eles demonstram, então, mesmo assim, com todas essas estratagemas, uma falta de sabedoria grandíssima. E veja como isso é um absurdo, né? As pessoas que planejam sua aposentadoria, pensem, uma pessoa se aposenta, mesmo que ela se aposente com 60, 65 anos, 40 anos, vai restar? Será que nós planejamos a nossa vida só para viver esses próximos 30, 40 anos? Eu creio que não, porque isso seria um absurdo para todos nós. Mas como nós vemos, a vida é curta, o mundo e a sua cobiça passam. 1 de João 2:17. Mas começando aqui agora a pontuar certas coisas da mesma maneira que Jesus aplica as lições para nós. Eu quero também pontuar algumas coisas. Certamente os filhos da luz, eles são predestinados para a eternidade e deveriam ser mais ativos, mais diligentes, mais preocupados, mais sábios, aproveitando e aprendendo, como fala também Efésios, a remir o tempo, preparando o futuro e acumulando tesouro no céu. Isso deveria estar em nossa mente. Isso deveria ser a nossa agenda para hoje, para o seu presente. Mas, começando por esse ponto, então, Jesus, nesta parábola que está à nossa frente, ele faz 3 exortações práticas em relação à postura do cristão diante do dinheiro. Nós lemos até o verso 8, e eu quero ler um pouquinho mais para que vocês possam entender essas exortações de Jesus e ter uma completude maior desse capítulo 16. Vamos ler então, a partir do verso 9. Olha só. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso?
Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Então aqui nós partimos para 3 explicações, fazendo a completude, o fechamento desse texto. Ele esboça aqui para nós, os discípulos, nosso Senhor Jesus esboça para nós, seus discípulos, a sua visão em relação ao dinheiro. E essa visão, para Jesus, deveria moldar os nossos pensamentos, o nosso comportamento. Em primeiro lugar, em relação aos outros. Em segundo lugar, em relação a Deus. E em terceiro lugar, em relação a nós mesmos. Então vamos ver aqui, porque Jesus extrai da sua parábola do administrador desonesto justamente essas coisas quando nós partimos aqui para o final. Em primeiro lugar, dinheiro, para nós que somos cristãos, é um recurso que deve ser usado para o bem dos outros. É isso que ele está falando nesta parábola. É providencial. Jesus acrescenta um conselho aqui para os seus discípulos. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio, porque o que nós ganhamos não nos pertence nesse mundo ímpio, e nós somos apenas administradores de algo que não é nosso, então nós temos que ser bons administradores para ganhar amigo, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam na eternidade, não aqui nessa terra. Use o seu dinheiro para fazer amizades verdadeiras, não como amigos terrenos, mas como amigos que o receberão de braços abertos na eternidade. Faça o seu dinheiro trabalhar para o bem de outros. Ajude realmente os necessitados do povo de Deus e você terá um tesouro no céu. Como fala lá em Mateus 19, 21. Essas são as palavras do Mestre. Isso destaca também a nossa obrigação de usar o dinheiro para sustentar o ministério cristão. Não é aqui para você pegar, vou sustentar esse grupinho, está tudo bem. Para você pensar na onde você está servindo, na família da fé, aonde você é chamado a servir e derramar os seus dons. Ali, as pessoas estarão esperando você, como fala John MacArthur, aqui ele faz uma citação bem poética, as pessoas estarão esperando você na estrada da glória quando você chegar, ansiosas para abraçá-lo, por causa do seu investimento no ministério cristão e na sua ampliação do reino de Deus. Porque elas ouviram e creram e ganharam a vida eterna em Cristo. Essa é a imagem, essa é a exortação de Jesus para nós aqui nesse texto. Fazer amizades para a eternidade. Mamon também para nós, que é citado como riqueza, é uma palavra aramaica. Jesus se refere a dinheiro como um mamon injusto, porque as riquezas terrenas, elas pertencem a este mundo caído. As riquezas não duram para sempre, conforme Provérbios 27 e 24. A forma presente deste mundo está passando. 1 Coríntios 7, 31. O fim de todas as coisas está próximo. 1 de Pedro 4, 7. Ainda usando a segunda carta de Pedro, capítulo 3, em verso 10. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, queridos, a implicação clara é que o cristão ele tem um dever de investir o valor temporário do mamon injusto em um empreendimento que gerará um valor maior, um valor eterno, colocando o seu dinheiro para trabalhar para o povo de Deus. Jesus quer que os seus discípulos eles pensem nessa categoria. Eles pensem desta forma. Em segundo lugar, tudo que temos pertence a Deus.
E devemos sempre estar cientes que nós somos apenas administradores. Não somos mais do que isso. Já escutou aquela frase, e aqui MacArthur cita isso também? Se eu tivesse mais, eu daria mais? Já escutou isso? Não. Não daria. E não só porque MacArthur citou, mas porque essa é uma realidade muito comum no nosso meio. Não daria. Pessoas verdadeiramente fiéis, elas são generosas por causa do seu caráter e não devido às circunstâncias. A viúva possuía praticamente nada e deu tudo que tinha. Caráter, não circunstância. Generosidade verdadeira, gratidão por aquilo que temos e somos. Sabedoria no sentido de ter ciência que tudo que temos não nos pertence, mas somos administradores. As coisas que temos vêm do Senhor para nós. Portanto, é crucial que os cristãos adotem a perspectiva correta em relação às suas obrigações como administradores, independente de quanto possuem. E isso é claro aqui nesta parábola também. Porque o que caracteriza um bom administrador é a compreensão de que tudo que nós temos é um presente gracioso de Deus. Se você ler lá em Ageu, você ficará ciente, porque tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, verso 1. O salmista ele reconheceu essa verdade em uma oração a Deus. A terra está cheia dos seres que criastes. Salmo 104, verso 24. Então nós precisamos sempre nos lembrar. O que está escrito lá em Lucas, capítulo 12, verso 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Portanto, para nós que já ressuscitamos com Cristo, que estamos com Cristo, nós precisamos procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, o Pai. Colossenses 3:1. Façam isso, vivam dessa maneira. Percebam que tudo que façamos, qualquer coisa, deve ser feita para a glória de Deus. A trágica ironia de tudo isso é essa autoindulgência pecaminosa. Até quando eu preciso gastar as coisas comigo mesmo? Quanto mais coisas você acumula nessa vida, menos coisas você terá no céu. Queridos, tudo que temos nos foi confiado. Não só o dinheiro que doamos à igreja ou à caridade, tudo que temos pertence a Deus e tudo deve ser usado para a sua glória. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A trágica ironia da autoindulgência pecaminosa é que quanto mais você gastar consigo mesmo, quanto mais coisas vocês acumular nesta vida, menos tesouros terá no céu. As riquezas verdadeiras, elas se encontram lá. Assim, como fala lá em 2 Coríntios 4:8, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Terceiro e último lugar, de aplicações, é claro, dentro de uma conclusão. Não permita que o dinheiro usurpe o lugar de Deus no seu coração. Deus precisa ser maior do que tudo. Qualquer outra coisa onde você gaste o seu coração é idolatria. Eu não estou falando apenas de se dobrar diante de uma imagem. Deus não é segundo lugar na vida daqueles que são discípulos de Cristo. Deus não pode estar em segundo lugar.
Então não permita que isso aconteça na sua vida, que isso é uma grande tragédia também. Quando a gente pensa nessa história e nesta exortação final, e justamente também nesse verso 9, aqui se ressalta o nosso dever de usar os nossos recursos terrenos para o serviço dos outros. E a exortação final foca os nossos corações em Deus. Porque se você olhar aqui, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A administração dos recursos de Deus é uma obrigação. Deve ocupar todo o tempo. Não é um chamado para você falar assim, não, agora eu vou administrar essa vida que eu tenho. Vamos dizer assim, se eu for muito bom, 40 horas semanais. Coisa que nós não somos, né? E aí, vamos lá. Eu vou fazer, agora não é uma obrigação semanal, então eu posso resolver fazendo uma oferta durante um culto, e aí eu fico, consciência limpa. Queridos, temos sim que ser dizimistas. Temos sim que ter uma vida santa de integridade. Mas não podemos fazer trocas com Deus. Porque certas coisas podem nos dar uma falsa aparência de paz, que na verdade está apenas tomando o lugar que deve ser o de Deus em nossos corações. Então, cuidado com a garantia da falsa religiosidade. Ela não provém de Deus. Olhando para isso também, Deus tem o controle exclusivo e absoluto sobre nós. E isso justamente por direito divino. Nós não podemos ter esse tipo de relacionamento que nós temos com Deus com nenhuma outra pessoa. Porque nenhum escravo pode servir a dois senhores. E aqui eu concluo. E espero que essas explicações possam ser aplicadas à sua vida, como também foram a minha. Porque eu me debato com muitas delas. Jesus está sugerindo aqui que o modo como lidamos com nossa função de administrador é uma evidência importante que revela se somos cristãos autênticos ou se estamos apenas fazendo de conta. Aqueles que realmente pertencem a Deus não podem servir ao dinheiro, às coisas materiais. Pessoas que gastam seus recursos com coisas que não duram, devolvendo sua riqueza diretamente ao mamon injusto, não são administradores verdadeiros do Deus vivo. O que elas fazem com seu tesouro revelam aonde está o seu coração. Por outro lado, se você honrar ao Senhor e frutificar, isso também revela o seu coração. Não existe meio termo. Você não pode servir a Deus e a mamon. Que Deus te abençoe nessa manhã e que você seja um administrador que seja encontrado fiel, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nos guia, Senhor, nesse momento, nesse domingo de manhã, para entendermos cada vez mais a Tua palavra e aplica ela aos nossos corações. Nos dá, Senhor, certeza das coisas que estamos fazendo para o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Santifica-nos, ó Pai, diante da Sua palavra e nos faça, Deus, sermos homens e mulheres que servem ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma ótima manhã de domingo e um almoço em família para todos vocês. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Até mais.